Boa noite a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso para compreender o fascismo. Hoje estamos na nossa quarta aula e vamos continuar ali com o tema fascismo e identidade, com o professor Vanderlei Codo. Lembrando, né, que a nossa estrutura, o formato de aula é sempre ali dividida, sempre não, eventualmente pode acontecer que no desenrolar da aula, né, a gente subtraia um tópico por conta do tempo, mas, a princípio, a gente planeja 4 tópicos, né, de 15 minutos, e aí, no final de cada tópico, teremos 5 minutos para as perguntas. Então, vocês podem nos enviar as suas perguntas pelos comentários, né, no chat, que aí, no momento oportuno, eu faço para o Vanderlei. E, caso a sua pergunta não seja contemplada, então a gente reforça que vocês podem encaminhar as suas perguntas para o e-mail do curso, que é para compreender o fascismo, @gmail.com, ou para a nossa página no Facebook, também do curso, para compreender o fascismo. E, né, ficamos à disposição, né, para eventuais sugestões aí que vocês puderem nos encaminhar. Então, eu passo agora a palavra ao Vanderlei e desejo a todos um excelente curso. Boa noite. Na terça-feira nós estávamos discutindo a questão da identidade, definimos e traçamos algumas implicações de identidade. Dessa vez a gente vai continuar de uma maneira mais de perto. A gente falou da filogenética da identidade e identificou 3 modos possíveis de construção de identidade: o espelhamento, o pertencimento e a individualidade. Falamos isso do ponto de vista filogenético, mas Piaget tinha razão. A ontogênese repete a filogênese. Esses 3 métodos de identidade que a gente encontra na história, a gente também vai encontrar no desenvolvimento de um indivíduo em particular, em uma sociedade, principalmente, claro, na sociedade capitalista. Quando o pimpolho nasce, quando ele começa o seu desenvolvimento dentro da família, o modo possível de construção de identidade dele é o modo do espelhamento. Eu sou meu pai sou eu sou minha mãe sou eu sou minha família, no máximo meus irmãos. O reconhecimento de si, primeiro, inexistente, e assim que começa, particularmente, o desenvolvimento da linguagem. Eu não sei se eu poderia dizer que começa antes da linguagem. O garoto começa a ter um reconhecimento de si pelo seu grupo imediato, não é? Isso pode se estender para alguns amiguinhos, mas a forma desse reconhecimento é sempre uma forma de espelhamento, não é? Nessa relação, a relação com a mãe, por exemplo, que é bastante estudado na psicanálise, você tem um início de relação bastante simbiótica, que vai evoluindo até que o garoto encontre os outros membros, o pai e etc. Né? Um processo como esse de construção identitária, quando ele sofre ruptura, quando ele tem problemas, ele é fonte de vários problemas de saúde mental, de muito sofrimento, daí por diante. O garoto precisa construir a si mesmo com base na
na relação de espelhamento. E na escolinha, na creche, no começo da vida escolar, com os amiguinhos, vai sempre criando uma relação onde eu me reconheço no grupo e apenas no grupo eu me defino a partir do meu grupo, ou eu me defino a partir do meu grupo de uma maneira como a gente viu na terça-feira na sociedade primitiva, né? O garoto cresce e chega na adolescência, e na adolescência ele começa a ter a questão da autoridade, a questão da subordinação e da dominação com essa relação de autoridade. Então, você começa a ter a formação de grupos onde tem uma liderança, onde tem um modo de expressão, etc. Então, ele tem um fã-clube musical, por exemplo. Na minha época, era o mais comum eram os Beatles, por exemplo. Então, você ouvia, se comportava da maneira que os Beatles ouviam e se comportavam. A gente deixava crescer o cabelo, imitando os Beatles, usava a calça ali. Quem não tem a minha idade não sabe, sem dúvida, do que eu estou falando, mas o que é importante é que começa uma fase de pertencimento, não é? Então, você tem aí, por exemplo, em alguns casos, o aparecimento de gangue, quer sejam gangues com efeito antissocial, quer sejam gangues no sentido de um grupo de amigos que se desloca para um lado ou para o outro, que tem as mesmas práticas, daí por diante. O garoto tem a prática de algum esporte ou a realização efetiva ou melhor, ou simples comparecimento como espectador de algum esporte. Ele começa a fazer parte de uma torcida, de um clube, ou de futebol, ou de qualquer outra coisa. No caso do Brasil, bastante ligado a futebol. Ele usa a camisa do time de futebol, ele vai ao jogo e grita pelo time de futebol. Ele se põe enquanto sujeito como pertencendo a um grupo, não é? Isso pode incorrer na incidência de atos antissociais, de atos ilegais, etc., como no grupo que se organiza em torno de uma determinada droga, como no grupo que se organiza como uma gangue, com a gangue rival. É muito comum você ter uma turma de uma rua que se antagoniza com a turma da outra rua. Quando eu era moleque, por exemplo, tinha lugares em que eu não podia passar, porque eu era da outra rua ou do outro quarteirão, daí por diante. Você vai criando tribos, desculpe, não são tribos, você vai criando relação de dependência com o grupo e vai construindo a sua identidade
nessa relação grupal, nessa relação de pertencimento. E daí o garoto vai iniciar sua vida no mundo do trabalho. Nesse momento, ele se torna um indivíduo universal. Nesse momento, ele pode tocar tudo com tudo. Então, ele tem um salário que lhe permite comprar coisas, escolher coisas, daí por diante. O trabalho exige dele um modo de se comportar, um modo de pensar, um modo de ser. Ele passa a ser um ser no mundo que implica na construção de um processo identitário já da vida adulta. As relações sociais que antes se expressavam a nível grupal, agora se expressam a nível universal, a nível de todos os seres humanos. Esse sujeito, ele começa a ter uma relação, por exemplo, pode encontrar uma garota, por exemplo, pode desenvolver determinados hábitos e costumes, encontra um estilo de vida, um estilo de vestimenta, de hábitos, de etc., etc., que o caracterizam enquanto um indivíduo adulto. O que os pais dizem nessa hora é que esse menino está virando um homem, essa menina está virando uma mulher, não é mais aquela criança. Agora ele sabe o que quer, agora ele vai caminhar pelos seus próprios pés, vamos ver se está a sorte de construir um futuro. Quando é de uma classe onde isso é possível, da classe média para cima, ele começa um processo de formação da sua carreira, ele entra num curso de engenharia e começa a falar como engenheiro, a se comportar como engenheiro, a se preocupar com coisas da engenharia, ou da psicologia, ou da medicina. Ele vai formando a sua personalidade enquanto indivíduo. E exatamente nesse momento que a moeda começa a fazer seu papel, no sentido de permitir a troca de tudo com tudo e fazer de um indivíduo capaz de tocar tudo com tudo. Escolhe o que veste, escolhe aonde vai, escolhe o que come e bebe. Tudo isso, é claro, quando não está vivendo na situação de miséria. Sobre isso nós vamos falar um pouco daqui para frente. Mas então, veja lá o que você tem. No ponto de vista da história da humanidade, você tem espelhamento, pertencimento, individualidade. Do ponto de vista da ontogenia, da história do indivíduo, você tem o espelhamento dentro da família, o pertencimento dentro do grupo diferenciado com relação a poder e autoridade, e você tem a individualidade assim que esse sujeito entra na vida adulta. O problema todo é quando essa estrutura se rompe, quando ocorre uma fratura nessa relação de identidade. Sobre isso nós vamos ver daqui a pouco
por hora, vejamos se tem perguntas ou qualquer coisa assim. Sim, Vanderlei, temos perguntas. Temos a pergunta do Gustavo Henrique Carreteiro. Foi relacionado transformações do capitalismo monopolista para financeiro, da formação do indivíduo e fascismo. O fascismo é um fenômeno da passagem do capitalismo liberal para monopolista. A personalidade autoritária é um fenômeno decorrente de tal passagem. Será que podemos chamar de fascismo esse fenômeno, ou seria algo novo? Eu não sei se eu entendi. Repete o início da pergunta, por favor. Sim. Foi relacionado transformações do capitalismo monopolista para financeiro, da formação do indivíduo e o fascismo. O fascismo é um fenômeno da passagem do capitalismo liberal para monopolista. A personalidade autoritária é um fenômeno decorrente de tal passagem. Será que podemos chamar de fascismo esse fenômeno, ou seria algo novo? Olha, eu acho que a ordem não é bem essa. O surgimento do fascismo em si, ele é uma ruptura do contrato social. Ele não é uma evolução natural em um sistema econômico. Ele é uma deturpação provinda de uma crise grande no capitalismo. Não é? Então, você tem a deterioração do processo identitário, a ruptura do processo identitário, que é o que nós vamos ver daqui para frente, ela encontra o fascismo, mas pode encontrar outros caminhos também. Pode ter outras relações também, quer dizer, não há um desdobramento direto dessa relação com a relação fascista, não. Não sei se é isso que você queria saber, não sei se eu respondi a tua questão. Temos mais uma pergunta do Celso José Machado. A distinção entre grupos e fascismo é a perda da subjetividade e uma imposição do seu contrato grupal como único a ser aceito? De novo, tá ruim o som. Vou tentar aumentar um pouco aqui. Tá. Vamos ver se eu consigo melhorar isso. Vamos ver se agora fica melhor. Tá. A distinção entre grupos e fascismo é a perda da subjetividade e uma imposição do seu contrato grupal como o único a ser aceito? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A imposição do fascismo é produto de uma ruptura nesse processo de identidade. Então, quando você não consegue construir a tua identidade de um ponto de vista do capital, do indivíduo, você vai buscar, o fascismo é uma das formas de você buscar a reconstrução da tua identidade. É mais por aí que a coisa acontece, né? Não existe apenas essa possibilidade de desenvolver uma subjetividade ligada no grupo, não é? Pois não. Temos mais uma. É do Matheus Pou, o Matheus Gruda. Vanderlei, gostaria que discorresse um pouco mais sobre a tensão, singularização, homogeneização, no processo de constituição identitária ao integrarmos um grupo. Você está falando de individuação e grupo, é isso, não é? É uma dinâmica
Pegou o aparelho para mim? Pilha. A pilha? Tá no banheiro. Ah, essa dinâmica é uma dinâmica extremamente complexa. Se você pega de um ponto de vista da sociedade, da organização social como um todo, você, na verdade, não tem uma sobreposição, primeiro um modo, depois o outro, etc. Você tem, na verdade, um mix desses processos de composição de identidade, onde você, em primeiro lugar, me dá só um segundo, por favor. Eu estava sem o meu aparelho auditivo, por isso que eu estava ouvindo mal, então eu fui pegar meu aparelho auditivo. Quer dizer, se você pega, por exemplo, um adolescente, né, ele vai ter momentos onde ele vai se identificar por espelhamento, e não apenas por pertencimento. Se você pega o indivíduo adulto, você vai ver daqui a pouco que ele mantém estruturas a sociedade mantém estruturas e ele entra ou não em estruturas com base no espelhamento, no pertencimento, etc. O que você tem é a construção hegemônica da identidade pelo processo do indivíduo, pelo processo da troca universal. Mas você não deixa de ter os outros processos identitários acontecendo também conjuntamente. Né? E você tem regressões. Né? Você tem, por exemplo, o indivíduo adulto, trabalhador, etc., que se torna fanático de um clube de futebol, que entra numa torcida organizada, daí por diante, e vai recuperar uma relação que é fundamentalmente uma relação de pertencimento. E não necessariamente esse processo de individualização se quebrou. Nós vamos ver isso melhor daqui a pouquinho. Vou fazer mais uma pergunta. É do J. Francisco Souza. Me ouve bem, Vanderlei? Uhum. Ótimo. Eu queria saber, um pouco fora desse assunto, se o adoecimento dos trabalhadores é fruto das contingências históricas e se o que você acha do papel dos professores para combater o fascismo. Bom, sobre a questão dos trabalhadores, de fato é um outro universo de análise. Eu estudo durante muito tempo trabalho em saúde mental, e a gente tem encontrado problemas de saúde mental determinados pelo trabalho, nos mais variados trabalhos. Né? Então, sim, é claro que você tem uma relação sobre isso, mas a gente vai escapar muito da nossa temática se a gente discutir isso melhor. Agora, quanto aos professores, você vai ver mais para frente que eles são a peça fundamental de combate à personalidade fascista, de combate ao fascismo, daí por diante. Porque são eles que trazem valores universais para o indivíduo que está lá sentado na cadeira da escola. A família é muito pouco eficaz nessa relação. A família não trata sistematicamente desses valores, desse processo de individualização e daí por diante. O respeito pela diferença, o respeito pelo outro, que é um dos principais antídotos contra o fascismo, por exemplo, é uma conquista que a gente consegue ter na educação, na escola, não é?
particularmente os professores que participam da primeira formação do garoto, né? No que era chamado antigo de primário, e hoje acho que chama de educação básica, não lembro mais o nome, que se aplica hoje. Você tem todo esse processo de formação de valores. É ali que o moleque aprende a aceitar a diferença, aprende a gostar da diferença, aprende a odiar o ódio, aprende a trabalhar com carinho, com cooperação, ao invés de competição e ódio, etc., etc. É tanto assim que essa educação é a que o Bolsonaro quer destruir. Ele quer trabalhar na escola como quem trabalha no exército, tocando a questão da crítica, a questão do grupo, etc., pela disciplina militar. Então, lembra do passo de Ganser do Hitler, né? Se você centra a educação na disciplina, você começa a ter um indivíduo covarde, você começa a ter um indivíduo agressivo, você começa a ter um indivíduo que não consegue estabelecer relações de grupo definidas. Em outras palavras, você tem um bom candidato a ser um membro de uma milícia fascista, como a gente viu lá na personalidade autoritária na semana passada. Professores, na minha visão, são a única maneira efetiva de combater a longo prazo um processo de criação de um grupo fascista. Se você for olhar, isso é objeto de uma aula posterior, mas se você for olhar toda a sociedade, em todos os momentos históricos, tem um grupo fascista. Normalmente é pequeno, ele só cresce em condições muito particulares, normalmente um grupo isolado do conjunto da sociedade, mas com todas as marcas fascistas clássicas, né? O Skinheads, por exemplo, que começou como um grupo anarquista, começou com reivindicações sociais, né? Daqui a pouco criou-se uma célula skinhead fascista, né? E está lá, é uma semente esperando a hora oportuna de crescer, de ser regada e se fortalecer. E é a educação que vai combater o mal na sua raiz, combater o mal no momento que ele pode surgir. Imagina, por exemplo, um pai autoritário, um pai que engendra medo na relação de educação, um pai que não ouve a criança, um pai que odeia e que faz odiar. Qual é a única forma da criança ter uma outra forma, um outro mundo para visitar e para ver? É exatamente na escola. A resposta foi longa, me desculpa, esse tema me é muito caro. Sim. Vamos para outro bloco, Vanderlei? Oi? Vamos para outro bloco? Voltamos, então tá bom. Eu faço tudo o que você mandava, Tiane. Ela é minha superego, ela que fica definindo o que eu faço, o que eu não faço, daí por diante. Ok. O problema é quando essa relação se rompe, quando a formação de identidade se rompe. Por que ela se rompe? Ela pode se romper, por exemplo, porque todo o meu processo de construção identitária, de repente, se arrebentou. Imagine um indivíduo que se forma, por exemplo, em engenharia,
né, que trabalha como engenheiro, que aplica os bons conhecimentos e consegue se destacar como engenheiro, ele se reconhece como engenheiro, e aí perde o emprego. E aí vai trabalhar de Uber. Vai ser motorista, tendo que deixar de lado tudo da sua formação. Ele fica, a primeira coisa é ele ficar com esperanças de que um dia vai retomar, de que um dia ele consegue de novo um trabalho na engenharia, etc. Mas ele tem uma ruptura no processo de identidade. Pense nas pessoas desempregadas, desalentadas, em milhões e milhões e milhões que estão vivendo no Brasil hoje. O fenômeno do desalento, por exemplo, o indivíduo simplesmente desiste da possibilidade de arrumar um trabalho. Como é que ele vai construir uma individualidade se ele não tem troca com o mundo das coisas, com o mundo das pessoas, se ele não tem capacidade de construir o seu modo de ser? Desde do vestido ou da calça que não compra, até o transporte que não tem, até a comida que é pouca, daí por diante. Esse indivíduo, ele foi criado, ele cresceu num momento, numa sociedade onde é o indivíduo que se reconhece pelo seu trabalho, é que o indivíduo se reconhece como tal, e as portas dessa construção objetiva da individualidade que ele aprendeu, que ele conviveu, não existe mais. Ou nunca existiu, ou ele nunca conseguiu. A literatura, as telenovelas, a grande mídia explora muito exemplos reais e são relativamente raros, de um indivíduo que pensava que o pai dele era o João, que a mãe dele era a Maria, e descobre na vida adulta ou na adolescência que não, que ele foi adotado, que era outro, que é outra família, de outro jeito, daí por diante. O drama telenovelístico baseado na vida real é o sujeito sair desesperadamente ao encontro, buscando o pai real ou a mãe real, com direito depois a uma reportagem do Fantástico, onde os dois se beijam, se abraçam e choram porque, enfim, encontraram um ao outro, daí por diante, mas isso é um modo claro de explicar, e real também, de explicar o que é a ruptura no processo de identidade. Você tem a construção do indivíduo socialmente e individualmente, e você tem uma ruptura nessa construção do indivíduo. E agora? E agora, o que acontece é um retrocesso. Se você está numa conformação enquanto indivíduo, você volta, você regride, entre aspas, para uma relação de pertencimento ou para uma relação de espelhamento. O que começa quando você tem essa crise de individualidade crônica,
no mundo de hoje, você começa a ter o que eu chamo de balcões de identidade. Se criam cursos e mais cursos, palestras e mais palestras, para você se encontrar. Então, você vai fazer uma ginástica qualquer, porque você fazendo aquela ginástica, você vai conhecer melhor a si mesmo, você vai pertencer a uma determinada seita, religiosa ou não, de religiosidade também, ou não, onde vai garantir para você que você é uma pessoa, que você é diferente dos outros, que você tem a tua individualidade, que você é um sujeito. O que todos eles dizem é: descubra a si mesmo. Como assim descubra a si mesmo? Descubra a si mesmo, sabe por quê? Porque eu não sei quem sou. Porque a minha conformação como indivíduo se rompeu e eu não tenho mais como desenvolver a individualidade para a qual eu fui criado. Né? Esse retrocesso, ele é a única maneira possível de recuperar uma identidade fraturada, uma identidade fraturada, ou porque você não conseguiu se produzir como indivíduo, ou porque, ao se produzir como indivíduo, algo que ocorreu acaba impedindo você de construção. É esse o grande drama, e inclusive o grande drama de saúde mental do desemprego. O indivíduo, as estatísticas, os estudos falam em depressão, porque você perde a possibilidade de controle sobre você e o mundo, você perde a possibilidade de se identificação, você não se reconhece no espelho. Você está numa situação em que o Seligman chamava de desamparo. Essa situação, ela é insuportável. A ruptura de identidade é insuportável. E alguma forma, alguma maneira vai se encontrar de se construir, de se reconstruir a questão a questão da construção de identidade. Talvez, deixa eu dar uma olhada aqui como é que eu estou. Ok, talvez fosse bom a gente dar uma paradinha para as perguntas, para depois a gente entrar no fascismo, nesse processo de construção de identidade. Ficou mais curtinho, mas vamos parar um pouquinho. Tudo bem. Você falou que eu sou o superego, mas é você que dá as coordenadas, Wanderlei. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui do Júlio Lima. Professor, poderia comentar sobre a arte degenerada? Por que ela incomodava tantos fascistas, se referindo aí ao cubismo, dadaísmo, expressionismo? Porque ela é uma forma de manifestação absolutamente fora dos padrões de rigidez e de disciplina, de militarismo, etc., que é uma exigência do fascismo. Você pega um Picasso, por exemplo, rigorosamente contrário a qualquer coisa que se inspire na tradição fascista.
Isso também é verdade para outras formulações autoritárias, né? Na ditadura militar, por exemplo, brasileira, que não foi fascista, mas que foi autoritária, que foi de extrema-direita, etc., você tinha também um ódio visceral pela arte que não se enquadrava nos princípios da disciplina, da moral, etc. Basta ver o que aconteceu com o Caetano, e ele acabou de ter um filme sobre isso, Narciso em Férias, onde, fundamentalmente, o que incomodava e o que fez com que os dois fossem presos, ele e o Gil, era exatamente a ideia de estar contra proibido proibir, lembra? Eu não lembro, vocês são novos demais para lembrar dessa música. Mas fundamentalmente, não é o fascismo. O autoritarismo como um todo, mas nós estamos falando do fascismo em particular, ele não admite esse tipo de cultura, ele considera subversiva, não, é subversiva, na medida em que afronta os valores que estão sendo impostos pela sociedade. Ora, eu tenho que ter um pensamento só, um indivíduo só, obrigações bem definidas, não posso inventar, não mando em nada, daí por diante. Aí me vem um sujeito e me bota na tela uma mulher com a perna grandona, como a Tarsila Amaral fez. Não, isso não é suportável pela doutrina fascista. A gente estava perguntando lá sobre como combater o fascismo. A arte tem um papel extremamente importante nesse sentido, né? No sentido de contestar valores, né? De criar novas visões. Pega o trabalho de qualquer grande artista em qualquer grande área e você vai saber exatamente o que eu estou falando. Pega o trabalho de Chico Buarque de Holanda, né? Na música, pega o trabalho do Di Cavalcanti na pintura. Você vai... O Di Cavalcanti tem uma história interessantíssima, que ele era ateu. E aí ele foi contratado para pintar uma igreja em Brodowski, em Franca, etc. Né? Eu trabalhava em Ribeirão Preto, eu soube dessa história. Aí ele foi fazer o Santos, né? Só que ele era ateu, então como é que ele vai procurar o Santos? Ele foi procurar os amigos dele e botou cada amigo dele a cara de cada amigo dele num santa. E um deles era o Luiz Carlos Prestes. Então tem um santo pintado pelo Di Cavalcanti com a cara do Luiz Carlos Prestes em Brodowski. É interessante. Antes que eu me esqueça, o J. Francisco Souza, já é a segunda vez que ele está me lembrando aqui, obrigada. Michele, não esqueça do abraço que a Ione Vasques mandou para o Vanderlei, que ele comentou aqui. Sim. Ione Vasques é minha ex-mulher. Ok. E hoje minha colega de trabalho, etc. Temos a pergunta do Carlos, que eu não vou nem me arriscar a falar o sobrenome. Servimos ao sistema capitalista e fascista. Como transformar a psicologia? Como transformar a psicologia com base na crítica ao fascismo e ao capitalismo, é isso? Isso. Se eu entendi, foi isso que ele perguntou. Sim, que eu entendi também. Olha, me arrogo a pretensão, eu e mais um bando de gente da minha geração,
Nós estamos fazendo isso a vida inteira. A gente está construindo nova forma de ver a psicologia, incluindo categorias que estavam ausentes da psicologia tradicional, né? A psicologia é uma invenção, né, da sociedade capitalista. Você não tinha nada parecido com psicologia antes de ter o capitalismo, né? E a psicologia surge com uma forte demanda de controle sobre o ser humano. Vide o trabalho do Watson, né? No trabalho do behaviorismo, vide a psicologia chamada industrial, né? Que depois veio a ser organizacional, e vide também boa parte da psicologia clínica. Então, o tempo inteiro, quando a gente for pensar em categorias psicológicas, a gente precisa saber onde é que está pondo o pé, né? Se você está pondo o pé no conservadorismo, se você está pondo o pé na manutenção das relações capitalistas e fascistas, ou se você está contribuindo, de alguma maneira, pelo combate dessas relações capitalistas e do seu desdobramento fascista. No Brasil de hoje, no governo que nós estamos vivendo, por exemplo, você tem várias e várias contribuições de psicólogos num papel de denúncia, né? Num papel de assistência a comunidades vulneráveis, né? Você tem um processo de organização nas favelas, por exemplo, e tem um bando de psicólogos ajudando nesse processo. Precisamos fazer mais ainda, estamos fazendo pouco. A psicologia ainda é bastante elitista, pega o custo de uma psicoterapia, né? E você vai ver que você tem muito pouca gente que pode realizar uma psicoterapia. E você tem, por outro lado, muito pouco serviço público voltado para atendimento psicológico. Os próprios planos de saúde, por exemplo, não admitem a ideia de você ter uma, duas, 3 sessões por semana para se cuidar, ninguém te paga isso, a unidade de saúde pública de saúde também não paga isso. Quer dizer, ainda hoje a gente é uma ciência que atende a elite da população. Uma boa coisa que a gente podia fazer era encontrar meios de democratizar esses serviços, encontrar outras maneiras de remunerar psicólogos, por exemplo, para que eles pudessem fazer atendimento de massa. Esses atendimentos agora virtuais, por exemplo, podem dar um caminho interessante para a gente elitizar menos a nossa profissão, né? Ok, Vanderlei. Estou olhando aqui no tempo, vamos para o outro bloco. Se querem fazer outra pergunta, acho que dá tempo. Acho que dá. Dá tempo? É que tem uma aqui, mas ela é um comentário, na verdade, é um pouquinho extenso. Eu estou vendo aqui se tem outras perguntas, mas vamos lá. É da Paula Rattori Ranzo. Milhares de pessoas desempregadas no Brasil, sou uma delas, são atacadas em toda a sua identidade social. As únicas coisas que não me deixam ser invisível neste país são meu cartão SUS, meu vínculo acadêmico, que é ainda sem bolsa,
e parcelas do auxílio emergencial que me impossibilitam, agora, de me inscrever na Lei Aldir Blanc. Não obstante, eu não ter diversos dos documentos solicitados, porque na maior parte do tempo fui PJ, até na Caixa Econômica Federal, com aplicativos que não funcionam. Um fascismo brasileiro que nega até a edificação totalitária de um Estado com suas instituições. Agora somos todos, todas e todos desgarrados, desterrados no nosso próprio país, sempre no limiar de sermos expulsos, seja pela alta do aluguel, seja por usar máscara, em meio a negacionistas e etc. Não tenho nem nada a acrescentar no que você falou, é um relato quente, claro, lúcido, da situação que milhões e milhões de brasileiros estão vivendo. Que sorte que você ainda tem um vínculo acadêmico que pode te garantir alguma forma de construção da tua identidade. E eu espero que você não encontre nenhuma saída autoritária para dificuldade de se construir como indivíduo que você está tendo. Te cuida, e existem muitas formas de luta que podem te deixar longe das ideologias autoritárias, das violências, etc. Ok, vamos lá? Já se anteveu o que nós vamos discutir agora, né? O fascismo é uma maneira de recompor a individualidade fraturada, a identidade de um indivíduo quando ela se fratura. O que acontece é que quando você tem a fratura da identidade e você precisa de um retrocesso, esse retorno a outras formas de construção de identidade, por exemplo, o pertencimento, ele tem que ser radical. E muitas vezes ele tem que assumir a forma de violência, né? A de violência e da criação de inimigos. O bom exemplo disso são as torcidas autorizadas, que os hooligans têm um papel importante da Inglaterra, e no Brasil você tem verdadeiros encontros violentos, verdadeiras guerras que são traçadas entre as torcidas, né? Eu sou palmeirense e tenho a torcida organizada do Palmeiras e a torcida organizada do Corinthians. O pessoal foi impedido de ir para o mesmo jogo, porque era luta, era sangue, era morte. Então, hoje você tem, em São Paulo, torcida única para ver os jogos. Aí, sabe o que as torcidas organizadas fazem? Marcam um encontro para brigar e para se matar fora do estádio e das proximidades do estádio. A violência contra o outro, o inimigo inventado, o ódio é parte necessária, é parte importante do recuo no processo de identidade para uma relação de pertencimento. Por exemplo, que é o caso da lógica fascista. Ora, você tem um grupo lá, pequenininho, quietinho, com a doutrina fascista toda arrumadinha. Esse grupo consegue inventar um inimigo, esse grupo consegue estabelecer uma relação de ódio com a boa parte do restante da sociedade. Esse grupo é um canto de sereia extremamente
competente, extremamente eficiente para atrair a identidade fraturada. Né? O que você está... o que você enxerga, então, no desenvolvimento do movimento fascista? Os 30 e poucos por cento, 35% que elegeram o Bolsonaro não são fascistas. Os que apoiaram a marcha do Mussolini, os que apoiaram Hitler, os que apoiaram Franco, apoiaram Salazar, etc., todos não eram fascistas. Os fascistas, eles têm a sua personalidade, a sua identidade, o seu modo de se organizar, daí por diante. A população é atraída para votar num fascista, para escolher um fascista, embora não sendo fascista. Foi o que aconteceu no Brasil, é o que acontece em todos os lugares onde o fascismo ou assume o poder ou ganha importância política bastante grande. Né? Então, você tem os indivíduos que votam no fascista, que apoiam o fascista, mas que não necessariamente, que não comungam, a grande maioria não comunga com a ideologia fascista, mas encontra no movimento fascista uma forma de reconstrução de uma identidade, de uma individualidade perdida no processo de crise econômica e social que nós estamos vivendo. O ódio que os eleitores do Bolsonaro manifestaram por toda a população que não era bolsominion, particularmente os eleitores da esquerda, é um ódio absolutamente necessário para você fazer o processo de sutura de uma identidade fraturada. Não é? Nós vamos ver com mais detalhes como é que isso aconteceu na história, na próxima aula, na terça-feira, tanto na história passada quanto na história atual, não é? Mas por enquanto, é preciso notar isso. Toda vez que você tem uma afiliação de um indivíduo a um movimento fascista, você está tendo um processo de busca de uma fratura no teu processo identitário. Né? Vejamos aqui como é que nós estamos. É uma das escolhas disponíveis. E é uma escolha extremamente poderosa do ponto de vista das estruturas sociais que estão disponíveis perante uma identidade fraturada. As fórmulas que os balcões de identidade têm para oferecer para o indivíduo com uma identidade fraturada são extremamente frágeis. Elas não são capazes de fortalecer, de construir e fortalecer
uma identidade fraturada, de inventar um outro indivíduo. Uma exceção importante no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, porque afinal é daqui que nós estamos falando e estudando, é a questão desse neo-evangelismo, desse neo-pentecostalismo, do tipo de formação que as igrejas têm, essas igrejas têm, com relação à formação da identidade. Né? Você está possuído pelo demônio. Eu vou retirar o demônio da tua alma e você vai encontrar com Deus. Você me dá o dinheiro que você tem no bolso, porque você vai ganhar em dobro esse dinheiro. As dificuldades que você tem financeiras agora vão se superar quando você for generoso, quando você entregar o que você tem para Deus. A gente sabe muito bem quem é o representante de Deus que fica com esse dinheiro todo, que fez por exemplo, do Macedo, um dos homens mais ricos do Brasil, né? Com direito a desdobramento da sua igreja em vários e vários países do mundo. Hoje é uma franchise. Essa doutrina, essa religião, ela é um caminho bastante mais completo do que os outros balcões de identidade. O que um convertido vai te dizer é que ele encontrou Deus, que ele agora ele pode, agora ele sabe onde está, agora ele sabe quem é, agora ele sabe quais são as suas tarefas, suas obrigações, daí por diante. E ele é inspirado, dia por dia, a odiar qualquer outra coisa que não seja da sua crença. São inimigos, por exemplo, figatais da esquerda, né? Chamam Lula, por exemplo, de demônio, né? Essa é uma coisa gozada, né? O Lula sendo chamado de comunista, o Geisel, na época do Frota, que o Frota, assim, era um fascista, chamava o Geisel de comunista, né? O Bolsonaro chama a Globo de comunista, e daí por diante. Quer dizer, esse processo de invenção do inimigo, de criação do inimigo, primeiro você cria um inimigo, inventa um inimigo, e depois você o combate com todas as suas forças. Esse processo é muito importante na formação da alma fascista, da mente fascista, do eleitor fascista. Você não precisa se tornar um fascista, você precisa que vote e que continue acreditando nele, não é? Os eleitores do Bolsonaro, alguns grupos de eleitores do Bolsonaro fazem propaganda da cloroquina, do mesmo jeito que o Bolsonaro faz. E médicos bolsonaristas fazem um protocolo
de cura ou prevenção do Covid-19 por uma droga que rigorosamente não só não tem esse efeito, não tem efeito nenhum quanto no Covid, como também ela é prejudicial em várias outras coisas, ela pode te produzir arritmia, etc. Mas o que você tem? O que você tem é um processo de obediência ao grande líder, ao grande irmão, como diria George Orwell. Você tem um processo de ódio de quem não participa dessas tuas crenças, dessas tuas possibilidades, e você tem uma estrutura que permite te recompor uma identidade fraturada. Regressiva, primeiro, porque você não está mais falando da relação de individualidade, mas recomposta da fratura ou da fratura que a tua individualidade sofreu, ou da impossibilidade de construir a individualidade que esse sistema, que o desemprego, que o desalento, que a uberização do trabalho, a precarização do trabalho não te permite. Ela não te permite construir uma individualidade, você vai buscar o crescimento desse neopentecostalismo. Talvez eu esteja colocando tudo no mesmo saco indevidamente, mas eu estou falando de Macedo, eu estou falando de Malafaia, eu estou falando dessas seitas rigorosamente violentas que amparam milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo, não é? Os católicos, por exemplo, estão perdendo cada vez mais terreno para eles, e essa busca ela é coroada sempre como se fosse um encontro de si. Eu me encontrei. Deus está agora dentro de mim. Agora eu tenho nome, sobrenome, endereço. Agora eu tenho as crenças que me diferenciam do outro, que me permitem lutar contra ele, que me permitem se diferenciar dele daí por diante, né? Fora esse tipo de crença, as outras formas de recompor, de reconstrução da identidade são extremamente frágeis, né? A menina que estava falando agora na nossa pergunta, ela fala, olha, eu estou tendo um curso onde eu posso me achar, onde eu posso ser eu mesma, daí por diante. Poucos têm essa sorte, né? E a grande maioria fica... então, e a grande maioria fica sujeito a um modo violento de construção de identidade. Então, você tem as comunidades onde você tem as milícias, né? Onde você tem lideranças extremamente fortes, onde você tem o tráfico de drogas que funciona de uma maneira estritamente autoritária e verticalizada, não é? E também você tem o fascismo. Determinadas relações conjunturais, determinadas crises em que o capitalismo entra, que vão inspirar uma sociedade, um governo
fascista, um regime fascista, daí por diante. Eu disse para vocês no começo da nossa conversa que o fascismo é produto do fracasso do capitalismo. É exatamente isso o que eu estou destacando agora. Não é? O capitalismo construiu a individualidade, construiu o indivíduo universal, construiu a troca universal e falha em entregar o que prometeu. Constrói o indivíduo, mas não permite que eu me torne um indivíduo. Constrói a troca, mas não permite que eu faça parte das relações de consumo para que eu possa me identificar. Me expulsa das relações de trabalho, me deixa sem lugar nessa miríade de construção de identidades que o indivíduo criou. Falha, portanto, ao entregar para o ser humano a individualidade que criou e que prometeu. E, nesse momento, você tem o surgimento, o fortalecimento do fascismo. É assim que... então, ok. Por que é que as pessoas votam no fascismo? Se não são fascistas, se não são autoritárias, se não foram criadas num ambiente de ódio e só sabem odiar. As pessoas procuram o fascismo porque encontram nele a forma de reconstrução da identidade que o capitalismo falhou em fornecer. E você tem feudos e mais feudos se reproduzindo na sociedade, mas que são incapazes de atender com plenitude à formação da minha identidade. O fascismo não, o fascismo consegue, ele tem uma cultura, ele tem uma arte, ele tem uma moral, ele tem uma negação da ciência, ele tem crenças bem definidas, ele tem um inimigo que ele inventou, e ele tem o ódio necessário e suficiente, inimigos e ódio, para que eu possa me sentir um sujeito, para que eu possa me sentir uma pessoa. Os fascistas todos, quando assumiram o poder, foram chamados de Salvador. Salvador do quê? Salvador do próprio indivíduo. Salvador da individualidade, salvador da identidade. O fascismo, eu vou repetir isso 50 vezes, ele é produzido pelo fracasso do capitalismo em construir um indivíduo universal. É isso por enquanto. A Rochelle pode me fazer as perguntas. Não te chamo mais de superego, Rochelle. Tudo bem, Vanderlei, sem problemas. Vamos lá. É a pergunta do Remídio Todestini. Como enfrentar a violência fascista de forma não violenta? Remy, você vive me fazendo pergunta difícil. Ele fez doutorado comigo e vivia fazendo pergunta difícil. Depois escreveu o livro comigo. O último está para sair agora, aliás. Saúde Mental e Trabalho do Funcionário Público. Aproveito para fazer um comercial. O livro vai ser lançado daqui a pouquinho. Mas então, olha lá. Muita gente diz que não. Uma boa parte do movimento antifascista afirma categoricamente que é impossível combater o fascismo
sem violência. Né? Os black blockers, é assim, né? Black bloc, é isso mesmo. Os black blockers se organizam para dar porrada quando os fascistas querem impedir uma manifestação popular. Foi assim que eles nasceram. Né? E o movimento antifascista, tudo isso nós vamos ver na aula sobre antifascismo, numa das últimas aulas, muito do movimento antifascista se organiza como uma organização clandestina pronta para a violência. Então, olha, vai lá fazer karatê, judô, vai treinar forma de luta marcial, porque você vai encontrar um assassino na rua e você tem que estar preparado para o assassino. Né? Muita gente trabalha com essa lógica. E eu sou dos que acreditam que não é preciso de violência para fazer o combate ao fascismo. Né? Eu posso até admitir que, num determinado momento da luta fascista, você seja obrigado a recorrer à violência. Por exemplo, se o Bolsonaro tivesse a mínima competência de formar aquela milícia dele, de 300 que virou 30, né? Se ele tivesse lá os 300 armados, etc., não ia ter muito jeito de combater aquela gente se não fosse com porrada e com arma também. Então, naquele momento histórico, você ia ter que usar violência, não ia dar para você conversar com os caras, né? Bater papo e tal. Olha, era bom você não atirar na minha cabeça, pensa melhor. Não dá. Quer dizer, em determinados momentos, sim, mas é possível, na maior parte do movimento social, você ter um combate ao fascismo não violento. Né? Você vai ver isso na aula, por exemplo, nenhum palanque para o fascista. Né? É uma das bandeiras antifascistas, é essa. Nenhum palanque para o fascista. Aí o cara vai fazer um comício, um fascista vai fazer um comício, o pessoal fica todo gritando, barulhando, batendo panela, etc., etc., e não deixa o cara falar. Se você me disser que isso também é violência, eu talvez seja obrigado a concordar com você. Mas a luta política, por exemplo, de combate ao fascismo no Brasil de hoje, ela tem muito espaço para ocorrer de uma maneira não violenta. Né? E ela tem ocorrido de maneira não violenta. Inclusive por gente que não é de esquerda. Você tem muita gente de centro ou de direita que faz um combate extremamente bem-sucedido aos fascistas. Um que me vem à cabeça agora, por exemplo, é o Reinaldo Azevedo, que é um colunista da Folha de São Paulo, de direita, extrema-direita, liberal, extrema-direita eu acho que não, de direita, liberal, etc., enchia de crítica o PT, o Lula, etc., e agora ele tem feito um trabalho de denúncia sistemática, de luta sistemática contra um governo fascista, sem usar de nenhuma violência, exceto a da língua dele, que é muito bem afiada. Muito bem afiada. Eu acho que é possível combater o fascismo sem violência, mas acho que vai chegar a hora que, se o fascismo crescer e tomar... simplesmente assim, se o Bolsonaro conseguisse fechar o Congresso,
fechar o judiciário, o que era o projeto dele, que desde o começo continua sendo o projeto dele. Se ele conseguisse fazer isso, a gente ia ter que partir para a porrada. Não tem jeito. Todo mundo ia ter que partir para a porrada. A esquerda, a direita, o exército, que é democrático, daí por diante, porque senão não dá. Né? Eu fiquei em cima do muro, Remy, mas eu consigo pensar hoje. Vamos lá, Wanderlei. A pergunta da Beth Schmitz. Como romper... Schmitz, eu acho que é assim. Como romper com este processo de obediência ao grande irmão, falando de pessoas que só se informam nos meios bolsominion? O que precisa acontecer para que estes inocentes úteis abram os olhos? É muito difícil. É muito difícil. Em algum momento, você vai ter que oferecer outro líder carismático para ele. Você vai ter que combater esse líder carismático e com outro líder carismático, né? Porque toda a lógica que ele estruturou na cabeça dele é a lógica da obediência, é a lógica da submissão à autoridade, é a lógica do combate a qualquer coisa que não seja o grupo que está no poder daí por diante. Você precisa, nas eleições, e eu vejo uma forte importância nas eleições municipais agora. Eu acho que a gente não está prestando atenção nas eleições municipais como devia, entendeu? E as eleições municipais é a chance concreta de aparecer lideranças, de aparecer forças sociais que atuem também a nível individual, que atuem também a nível inconsciente e que sejam capazes de substituir na cabeça do eleitor fascista o Bolsonaro e os fascistas que estão no poder. Não é? Porque quando você faz a crítica e quando você... Imagine, primeiro que você não consegue. Você não consegue. Você faz a crítica ao Bolsonaro, eu canso de ver isso. Eu moro num lugar que está cheio de apoiadores cegos do Bolsonaro. Muito poucos deles são fascistas, mas ao que o Bolsonaro fala e faz, é preciso dizer amém. Né? Primeiro que você faz a crítica e o cara não ouve. Ou te xinga, ou diz que você está sendo... Você é comunista, entendeu? Você quer destruir a sociedade. Primeiro que ele não te ouve. Né? Mas se você conseguir que ele te ouça, não é? Ele vai ter que procurar outro líder para se realizar, para se construir como identidade. Então, o que você faz? Você tem que oferecer uma outra alternativa, uma outra palavra, uma outra narrativa. A palavra da moda agora é narrativa. Você tem que oferecer uma outra narrativa para permitir com que esse indivíduo consiga realizar o seu processo identitário. Você não pode deixar ele de novo perdido. Ok, agora tem uma outra liderança, agora eu tenho que trabalhar para reconstituir a tua identidade para que você possa ser um indivíduo. Então, é emprego, então é educação, então é condições de vida e moradia,
no ponto de vista objetivo, e no ponto de vista subjetivo é a aprendizagem, a crítica, é o amor ao conhecimento. Aí sim você consegue tirar o sujeito dessa armadilha que ele criou para ele mesmo. Os eleitores do Bolsonaro estão desesperados com isso. Muita gente largou o Bolsonaro porque me enganaram. Me disseram que era honesto, me disseram que não tinha corrupção, me disseram que ia melhorar as condições de vida, e olha aí o que está fazendo, né? Esses caras, eles estão órfãos. E órfãos também, porque a esquerda está fazendo um trabalho muito ruim. A esquerda não consegue combater o fascismo direito. Durante muito tempo, a esquerda riu do Bolsonaro. Era sério. E eu ria. Como é que um cara me fala uma coisa dessa? Claro, os motivos para rir são enormes, né? Se você quiser se divertir muito, leia o Olavo de Carvalho, quer dizer, o que você deve desaprender para ser um imbecil, né? E pronto, não, você tem que levar a sério. O Olavo de Carvalho tem que levar muito a sério, o Bolsonaro tem que levar muito a sério. O Greg estava avisando num programa outro dia, Damares tem que ser levado a sério. A gente fica brincando, gozando, satirizando a Damares e não combate. Não combate, fica só aí vai mal. Aí nós não vamos conseguir derrotar nem o fascismo, nem a mãe dele. Vou fazer uma pergunta, Vanderlei, que tem a ver com isso que você está dizendo. É do José Geraldo Almeida. Grande amigo. O fascismo tem... Fala, Geraldo. O fascismo tem um discurso demagógico para acolher seguidores, certo? Mas mudam de discurso sem o menor pudor, podendo seguir uma direção totalmente oposta. Como seguidores não se abalam com isso? O Geraldo sabe muito mais dessa pergunta que ele fez do que eu sei. Ele é um cara muito bem formado em ciências humanas e cansei de aprender coisas com ele. Mas ele fez uma pergunta meio de escada, assim, né? Uma pergunta para mim responder as coisas que ele sabe. Ok. Essa é uma marca histórica do fascismo. Por uma razão muito simples. As bandeiras e as palavras de ordem e os programas, quando há programa, né, eles são insustentáveis. É insustentável 99,9% do que o fascista coloca como sua forma de governo, como sua forma de cooptação. Então, o que ele tem que fazer? Obrigatoriamente, ele tem que buscar outros aliados, porque não dá. Não dá. Por exemplo, a postura que o Bolsonaro sempre mostrou com relação a negros, né? Que historicamente ele é um racista odioso. Ele começou a ficar afagando agora negros, movimentos negros, etc., porque ele viu que se ele sustentasse esse racismo maluco, ele perdia o barco, perdia em eleições e ainda corria risco de ser empichado. Esse verbo foi inventado há pouco tempo. Então vai atrás de outro inimigo,
vai atrás de outras alianças. A história do Mussolini, por exemplo, com a Igreja Católica é típica. Ele era um aliado. Tem um livro, inclusive, sobre isso, Mussolini e o Papa. Não é? Aí, inimigo da Igreja Católica, e a Igreja Católica começa, por razões geopolíticas, a apoiar o fascismo, e pronto, ele vira amiguinho da Igreja Católica e passa a dar porrada em outro lado. Ele não consegue sustentar essa posição. Uma coisa é ser adversário teu, Geraldo. Aí você tem tua cabeça, aí eu tenho a minha, aí a gente quebra o pau, e aí a gente, sei lá o que vai dar. Outra coisa é você odiar metade do planeta. E tentar me convencer que o PT é comunista que quer tomar o país e entregar para o Foro de São Paulo, para a Rússia, para a China, sei lá o quê. E tentar me convencer que foram os caboclos e os indígenas que botaram fogo na floresta. Você fala uma tolice dessa, ela não se sustenta, daqui a pouco você vai ter que mudar. Você vai ter que achar outro inimigo, outro jeito, achar outro culpado para o fogo na floresta. Você não vai dizer que isso você fez para destruir a população indígena, para favorecer a pior agricultura latifundiária que existe no Brasil. Então, lá vai você atrás de um outro inimigo, de um outro ódio, etc, etc. O fascista ele está condenado a ficar mudando de amigo e de inimigo, porque senão ele não existe. Ele não tem programa. Qual é o programa de governo do fascista? Nenhum deles tinha programa. Hitler não tinha programa. Mussolini não tinha programa. Franco não tinha programa. Salazar não tinha programa. Bolsonaro não tem programa. Ele não tem programa. O único programa é seguir o líder. Aí fica difícil. Aí você tem que ficar lambendo um ou outro, chutando um ou outro, para ver se você consegue manter a idolatria ao ídolo. Idolatria ao ídolo é um pleonasmo horroroso. Vanderlei, estamos dando aqui 1h30 de live já, né, da aula. O que você pretende que façamos? Não, eu acho que não. Acho que é bom a gente dar uma parada mesmo. Até porque as pessoas também se organizam, né, para essas coisas. Então, a gente vai continuar terça-feira que vem. Ótimo. Então, deixo para você fechar a live aí. Ok. De novo, é só agradecer. Essa foi uma tese que ela se iniciou em estudos que eu estava fazendo em 2002, que acabaram resultando num paper que chama Identidade e Economia. E quando a gente começa a viver um fascista e um governo fascista e a ameaça de um regime fascista, eu pude enxergar na questão da construção da identidade a base do que eu estava procurando. Eu espero que aprofundar muito ainda essa tese e espero ser criticado por ela com força o suficiente para que a gente possa compreender melhor por que é que a pessoa escolhe
por que é que um povo escolhe o fascismo, não é? Entender do jeito que o Adorno entendeu como é que o fascismo se forma. Vamos nessa, terça-feira estamos juntos de novo, trabalhando nessa tentativa de compreender o fascismo. Muito obrigado. Até.